Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane, estou aqui hoje para falar para vocês sobre o estudo geral da célula. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a célula procarionte, a eucarionte, dentro da célula eucarionte a diferença de célula vegetal e animal, vai aprender essas diferencinhas para poder incluir um novo conteúdo da apostila de vocês, que está na unidade 9 da apostila, ok? Vamos lá? A partir de 1663, Robert Hooke ele criou o microscópio composto como uma forma de melhoria para o microscópio que havia naquela época. E a partir disso, ele conseguiu levar para o microscópio um pedaço de cortiça, que é a casca de um determinado tipo de árvore, né? Ele fez um cortezinho bem fininho, levou aquilo para o microscópio composto que ele tinha elaborado e analisou que aquela cortiça ela era composta de cavidades hexagonais, que era o espaço onde antes haviam as células, certo? Então o que ele analisou foi mais ou menos isso aqui, como se fosse um favinho de mel, né? O que ele viu na verdade foram as paredes celulares que se mantiveram intactas por serem compostas de celulose, né? E aí se manteve como uma forma de proteção para a árvore também, da onde ele retirou aquilo. E o espaço do meio que estava vazio é onde havia uma célula, certo? Então, ele analisou que o espaço daquilo é onde estavam as células. E aí ele concluiu que a célula é a unidade estrutural e funcional da vida. Hoje em dia a gente conclui isso também e a gente corrobora com essa informação dizendo que se tiver pelo menos uma célula já é possível a gente dizer que é um ser vivo. Se não houver nenhuma célula, a gente não pode considerar que é um ser vivo porque ele não tem a composição essencial da vida, que é a célula, certo? Por isso que ele fala que é a unidade estrutural e funcional da vida. Para ter estrutura de um organismo vivo, precisa ter uma célula e essa célula precisa funcionar, porque se for uma célula que estiver morta, também obviamente não é um organismo vivo, pelo menos não mais, ok? E depois, os cientistas Theodor Schwann e Matthias Schleider, esses dois aqui, eles continuaram esses experimentos e essa teoria de Robert Hooke e corroboraram com ele também e disseram que as células são o que compõem todos os seres vivos, certo? E aí que eles criaram essa teoria celular. Eu não sei se vocês vão se lembrar muito bem, mas isso a gente já falou um pouquinho no conteúdo, um dos primeiros conteúdos que a gente estudou desse ano, certo? Aí ele criou essa teoria celular, eles dois criaram e incluíram essas três informações. Todos os seres vivos são constituídos de células, sendo estas as unidades morfológicas, ou seja, que compõem o formato daquele organismo vivo, ainda que estejamos falando de uma célula só. E também as células realizam individualmente atividades funcionais, devido às estruturas que as formam. Essas células, elas precisam funcionar individualmente, elas precisam ter um metabolismo próprio. E isso é uma das características de ser vivo, certo? Isso eu já tinha falado para vocês também, lá no primeiro conteúdo sobre a característica dos seres vivos, tá? Por um processo chamado divisão celular, as células se reproduzem. E aí, a partir desse processo de divisão celular, uma célula vai formar outra e as informações que compõem aquela célula vão passar para a próxima célula hereditariamente. Então, de uma geração para outra, a partir da reprodução, essas células vão passar as suas informações genéticas de uma geração para outra. Beleza? Aí nós temos dois tipos de célula e aqui a gente começa a diferenciar essas células, certo? Nós temos primeiro a célula procariótica e a segunda é a célula eucariótica. Principal diferença, isso é bom que vocês tenham bem nítido na mente de vocês,
Principal característica da célula procariótica, ela não tem membrana celular, tá? Essa membrana celular também é chamada de carioteca. Então, a célula procariótica, ela não tem carioteca. Isso quer dizer que o DNA, que não vai ter DNA, professora? Não. Isso quer dizer que o DNA vai ficar disperso na célula, tá? Esse DNA, ele vai ficar meio que solto na célula, mas também não vai ficar espalhado cada pedaço do DNA para um lado, porque ele se concentra numa região chamada nucleoide, tá? Exemplos de célula procariótica compõem as bactérias e as cianobactérias. As bactérias a gente até conhece mais porque elas são patogênicas, muitas delas causam doença inclusive para o ser humano. E as cianobactérias, elas são bactérias também chamadas de algas azuis, mais antigamente chamadas de algas azuis. E elas são bactérias marinhas, né? E aí então, em relação à alimentação, as bactérias são heterótrofas, por isso que a maioria é parasita, causa doença, porque elas estão se alimentando do nosso organismo, né? E as cianobactérias são autótrofas, isso quer dizer que elas produzem o próprio alimento. E na maioria das vezes elas produzem o próprio alimento a partir da fotossíntese. Igual a fotossíntese das plantas, professora? Quase. É basicamente o mesmo processo, não é exatamente a mesma composição de clorofila só. Mas de resto, vai servir para a mesma coisa, que é produzir o alimento, vai ser a partir da luz, né? Que ela vai sintetizar o alimento dela e também vai ser... elas vão compor a base da cadeia alimentar, assim como as plantas, certo? Além disso, elas podem ter mesossomo onde se concentra o DNA. As bactérias que tiverem, e as cianobactérias também, que tiverem esse mesossomo, vai ser uma invaginação da membrana plasmática, vai ser então uma dobrinha para dentro. Aí eu já mostro uma imagenzinha para vocês sobre como é a estrutura dessa célula procariótica. Então ela vai ter essa dobrinha para dentro, vai formar uma pontinha, né? E ali vai se concentrar a maioria do DNA nessa região que vai ser denominada de nucleoide, certo? Elas podem ter flagelo para locomoção, e aí esse flagelo vai ser como se fosse um rabinho na célula, que vai servir para ela rotacionar, para ocasionar essa movimentação. Porque se fosse um flagelo que só batesse de um lado para outro, o flagelo batendo aqui, a célula só ia mexer no sentido contrário. Então, rotacionando, ele forma como se fosse uma hélice e aí sim empurra aquela bactéria para frente, fazendo efetivamente essa locomoção, certo? A reprodução delas é por divisão binária. Esse processo também é chamado de cisciparidade e também é chamado de bipartição. São 3 nomes para o mesmo processo. Em cerca de 20 minutinhos, uma célula se reproduz, forma 2, né? Então a gente tem uma célula aqui, em cerca de 20 minutos a membrana plasmática dela começa a sofrer uma dobra para dentro dos 2 lados. A gente chama isso de invaginação também, né? Ela vai sofrendo essa invaginação. Enquanto isso, o material genético, o citoplasma, todo o conteúdo intracelular está se dividindo metade para um lado, metade para o outro. Em cerca desses 20 minutinhos, termina essa invaginação e conclui a separação das 2 partes, né? E aí nessas 2 partes vai ter metade do material genético, metade do citoplasma, metade do conteúdo celular em uma parte, metade do conteúdo celular na outra parte. E depois essas 2 partes só vão crescer e tomar de novo o tamanho original daquela célula precursora. Tudo bem? Então é só isso o processo de divisão binária. É um processo de reprodução assexuada, bem rápido, eficiente, só que tem uma questão. Por esse processo, a célula não consegue ter uma variabilidade genética na hora da reprodução. Então, isso acaba ocasionando a formação de clones, geneticamente falando, ok? E isso não é benéfico
para espécie, em relação à espécie, porque se tiver alguma coisa, alguma mutação em uma, isso vai acontecer em todas, e aí isso não vai permitir que não vai favorecer a perpetuação daquela espécie, certo? Última informação sobre a célula procariótica é que ela tem DNA em fita simples e circular. O DNA ele tem uma fita só, não duas, que nem o DNA da célula eucarionte, que a gente vai ver daqui a pouco. E ele não é espiraladinho que nem a célula eucarionte, ele é circular, então forma bolinhas, digamos assim, né, de DNA espalhado no citoplasma, mas ainda assim concentrado no nucleóide, concentrado numa regiãozinha central que vai ser denominado de nucleóide, ok? Aí aqui a gente tem a imagem de uma bactéria com todas as estruturas que ela pode ter, tá? Então, uma bactéria, uma célula procarionte, ela é bem simples mesmo. Ela vai ter por fora essa estrutura verdinha aqui, que vai ser a cápsula, né? Não são todas que vão ter a cápsula. Aqui tá mostrando todas as estruturas que uma bactéria pode ter, tudo bem? Para dentro ela vai ter a parede celular e a membrana plasmática. Aí para vocês tá a cápsula, que não são todas que tem, num verdinho quase branco aí. A parede celular tá num verdinho meio cinza, meio azul. E a membrana celular, ela vai estar mais interna, vai ser mais fininha e vai estar aparecendo em verdinho aí para vocês. A parte interna, essa parte aqui é do citoplasma, a parte líquida da célula, que é composta de aloplasma e das organelas, que nesse caso vão basicamente se resumir aos ribossomos, que são os produtores de proteína e que vão existir não só na célula procariótica, vai existir lá na célula eucariótica também, eu vou mostrar para vocês, certo? Aqui está o cromossomo formando DNA, né, formado de DNA. Então, só para vocês terem essa noção de diferença entre o que é DNA e o que é cromossomo. O DNA, ele vai formar a estrutura do cromossomo, tudo bem? O cromossomo, então, é uma forma de organização celular do DNA, tá? A região do nucleóide é onde está esse DNA, então essa região central aqui, certo? E ainda essa bactéria ela pode ter fímbrias, que são esses pelinhos que vai servir para elas maior aderência. Isso vai acontecer principalmente em bactérias que são parasitas, que causam doenças. E ela ainda pode ter o flagelo, né? O flagelo vai ser um ou poucos em cada célula, vai ser fino e comprido mesmo e vai ter essa função de rotacionar para locomover a bactéria do lugar. Tudo bem? Beleza? Aí a gente vai ver então os tipos de bactérias que existem. A começar pelas rickétsias e clamídias. Essas são bactérias patogênicas, causam doenças no ser humano. No caso, a clamídia causa inclusive uma DST, uma doença sexualmente transmissível, tá? Elas são células procariontes incompletas, porque elas não têm todas aquelas estruturas que eu mostrei aqui para vocês. Elas não têm cápsula, não têm parede celular, elas são extremamente simples mesmo. Elas vão ser então parasitas intracelulares obrigatórias. Elas só sobrevivem parasitando internamente uma outra célula. E aí, nesse caso, célula humana, tá? Porque elas vão usar essa célula humana para se alimentar, para sobreviver. Então, por isso que elas são caracterizadas como bactérias patogênicas obrigatórias, tá? Parasitas, eu falar parasita e falar patogênica é a mesma coisa, beleza? Elas só diferem dos vírus porque elas podem ter RNA e DNA, tá? O RNA que vai ser o responsável pela produção de proteína e o DNA que vai ter toda a carga genética ali. Possuem parte dos recursos necessários para se manter, por isso que elas precisam parasitar uma célula, porque elas não têm todos os recursos necessários para ela sobreviver, e possuem uma membrana semipermeável.
Então, elas não possuem parede celular, não possuem cápsula, por isso que elas são consideradas células incompletas, tudo bem? Elas são pequenas, né? Tem aqui uma imagenzinha de uma clamídia para vocês, e elas são bem perigosas por causar doenças humanas, fechou? Outro exemplo de bactéria que causa doença são os micoplasmas. Os micoplasmas são os menores tipos de bactérias que existem, certo? Eles são tão pequenos que eles já são do tamanho dos maiores vírus que existem. Então, numa escala micrométrica, eles estão ali quase chegando na escala nanométrica, que é a menor unidade, a segunda menor unidade de medida que nós temos. Então, só para vocês terem uma noção de tamanho, a gente tem o metro que a gente consegue ver, tem o centímetro que a gente consegue ver na régua, tem o milímetro que ainda dá para ver numa régua. Aquele milímetro você pega e divide por 1000, você chega num micrômetro, certo? Esses micoplasmas, eles são tão pequenos que eles são quase do tamanho dos maiores vírus, que são já nanométricos. Pega aquele 1 micrômetro e divide por mais 1000. Então, eles são bem pequenininhos, uma estrutura extremamente simples, dá pra ver, né? Eles nem têm uma membrana completa, é só uma estrutura de lipoproteína, de tão simples que eles são. Eles possuem o DNA, né? Os metabólitos, a estrutura que eles estão metabolizando ali para se alimentar, o ribossomo, que é o produtor de proteína, e o RNA, que é o responsável por produzir esse ribossomo que vai produzir a proteína. Beleza? Ainda, para terminar a estrutura das células procariontes, nós temos as cianobactérias. Temos exemplos de bactérias, no caso patogênicas, né, parasitas intracelulares obrigatórios. E agora falando das cianobactérias, que são as algas azuis, né? Então elas possuem essa estrutura de nucleóide. Olha, isso não é um núcleo, né? É a estrutura de ribossomo, é a membrana fotossintética que ela tem. Ela não tem um cloroplasto especializado igual as plantas têm. Entretanto, elas também têm a estrutura para fazer a fotossíntese a partir dessa membrana fotossintética. De resto, a estrutura é basicamente igual. Olha lá, ela vai ter o citoplasma, a membrana plasmática, a parede celular, tá? Então vai ser uma bactéria, uma estrutura procariótica comum, com a exceção da alimentação, que ela vai produzir ela própria a partir da fotossíntese. Beleza? Agora, comparando com uma célula eucariótica, para a gente terminar a aula de hoje. A célula eucariótica, ela tem membrana nuclear, ela tem essa carioteca, e essa é a principal característica da célula eucariótica. Então, se alguém perguntar para vocês qual que é a diferença de uma célula procariótica e eucariótica, a membrana nuclear só existe na célula eucariótica. Tudo bem? Todas as outras diferenças pode passar batido, porque uma tem, outra não tem, mas membrana nuclear é a principal diferença. Essas vocês precisam gravar, certo? Outras diferenças, essa célula eucariótica, ela vai compor a estrutura de animais e vegetais, tá? Vai ter a célula animal e vegetal. A célula animal é heterótrofa e a vegetal é autótrofa. Então, as células animais não vão produzir o próprio alimento, vão precisar de uma fonte externa, com essa fonte de alimento pronta para se alimentar. A célula vegetal, ela possui o cloroplasto com a clorofila para fazer a fotossíntese e a partir desse processo produzir o próprio alimento. Então ela é caracterizada como uma célula autótrofa, beleza? A reprodução dela é por mitose e meiose, não necessariamente os dois processos, mas os dois processos acontecem só em célula eucariótica, que é um processo onde se mantém as características da célula mãe nas duas células filhas, só que a quantidade de material genético pode ou não reduzir pela metade. Se a gente estiver falando da produção de célula gamética, a partir do processo de meiose, aí essa carga genética diminui pela metade. Se for o processo de mitose, a carga genética mantém igual, certo? Só que ainda assim vai permitir uma maior variabilidade genética do que a outra.
E a última diferença, DNA em fita dupla e espiralada. Aqui sim tem a característica de DNA que a gente conhece, DNA espiraladinho em uma fita dupla, certo? Aqui a gente tem a estrutura da célula animal com todas as organelas que ela tem. Vocês vão reparar que essas organelas elas se repetem na célula vegetal, e aí a função vai ser basicamente a mesma, mas na célula vegetal existem algumas estruturinhas a mais, tá? Então a célula animal vai ter o núcleo, que vai comandar as funções da célula, o nucleolo, que é como se fosse o núcleo do núcleo, né? Retículo endoplasmático rugoso e o liso, rugoso que produz proteínas e o liso que produz os lisossomos, o citoesqueleto que vai dar a estruturação da célula, né? A membrana plasmática que delimita essa célula, os lisossomos que produzem enzimas digestivas para fazer digestão intracelular, o complexo de Golgi que vai selecionar, empacotar e eliminar as enzimas, as enzimas não necessariamente, as substâncias produzidas nessa célula animal, a mitocôndria que é produtora de energia, o peroxissomo que produz peróxido de hidrogênio, né, para desmembrar, na verdade, o peróxido de hidrogênio, para ele não ficar acumulado e não se tornar tóxico na célula, os ribossomos que produzem a proteína, tudo bem? Aí a gente vai passar para a célula vegetal, que também é uma célula eucariótica, e vocês vão ver algumas diferenças. Então, só para finalizar aqui, fechando as características da célula animal. A membrana plasmática tem a composição fosfolipídica, fósforo e lipídio, então forma uma bicamada, por isso que a gente chama de bicamada fosfolipídica, tá? Ela tem o formato maleável e variado, como a membrana plasmática dela é mais molinha, ela pode adquirir um formato mais achatado, mais arredondado, isso depende de onde ela estiver, de qual tecido ela está compondo, de qual órgão ela está compondo, de qual animal, qual ser vivo ela está compondo. E ela compõe o organismo de animais, fungos e protozoários. Então, dentro dos 5 reinos, do reino animal, reino fungi e reino protoctista, é composto de célula animal, certo? Os outros reinos são compostos de célula vegetal. Reino Monera é célula procarionte, né? E o reino Plantae tem célula vegetal. E aí a estrutura da célula vegetal, percebam que tem basicamente as mesmas organelas. E a função vai ser basicamente a mesma. Só que vai ter 3 organelas a mais. O vacúolo central, a parede celular e o cloroplasto, tá? O vacúolo central, ele vai servir para reservas. E aí, pode ocupar até 90% do volume total da célula. Aquele cloroplasto vai ter clorofila para que a planta possa fazer a fotossíntese. Ele vai então compor o organismo das plantas. Ele tem aquela celulose na parede celular que dá uma característica mais rígida para a parede celular. Então ela vai ter ângulos mais retos, certo? E ela tem plasmodesmos para comunicação intercelular. Essas estruturas vão surgir aqui, ó, na parte externa da parede celular e vai ser como se fosse um buraquinho para facilitar a comunicação entre uma célula e outra. Tudo bem? Então, terminando aí com essas características gerais da célula vegetal, diferenciação entre a célula vegetal e a animal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. E aí, gente, para quem não tiver tido acesso a esse vídeo, eu peço para que vocês compartilhem, né? E aí, a blogueirice aqui, ó, curte, compartilha, comenta, passa para os amigos que não tiverem tido acesso a esse vídeo. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!